Olá, amigos, a paz do Senhor. Dando sequência às cartas às 7 igrejas do Apocalipse, hoje nós vamos falar da igreja de Filadélfia. Filadélfia significa amor fraterno. E a cidade de Filadélfia, que ainda existe, ela foi fundada no ano de 138 a.C. Portanto, ela é a mais nova das cidades das 7 igrejas e foi aquela que permaneceu. Filadélfia significa amor fraterno, porque o rei Átalo II, ele fundou essa cidade para homenagear Eumenes, o seu irmão. E como significa amor fraterno ou fraternal, ele deve ter se sentido muito alegre por receber uma homenagem como esta. E essa cidade, ela ficava sobre placas tectônicas e que causavam grandes abalos sísmicos. E o pior deles foi no ano 17 depois de Cristo. Então as pessoas passaram a ter medo e começaram a morar em tendas fora da cidade, porque elas não se sentiam seguras ali. E ela foi reconstruída várias vezes, inclusive mudou de nome também. Ela já tinha o nome de Nova Cesareia, depois chamou Flávia, mas nós conhecemos como Filadélfia. E essa igreja, ela não recebeu repreensão do Senhor. Todas as palavras são de elogio a esta igreja. Então vamos ler o texto que está em Apocalipse 3, do versículo 7 ao 13. Passemos a leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado seja o Senhor. No versículo 7, o Senhor se apresenta como o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Isso aqui a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. A partir do reinado do rei Davi, havia na casa um mordomo, e esse mordomo, ele era responsável desde, assim, coisas mais simples, como diz, desde os copos até as garrafas, e também ele cuidava do lugar onde ficava fechada a fortuna do reino. Como não era do rei, mas do reino, então o rei não tinha acesso, e esse mordomo, ele tinha acesso a entrar ali, ele tinha a chave. Então, só ele poderia entrar e cuidar de toda aquela riqueza. Isaías previu que Sebna, que era o mordomo do rei, ele cairia e seria substituído por Eliaquim, filho de Ilquias. E
esse homem passou a cuidar de tudo que era referente às riquezas e tudo que interessava ao rei Ezequias. Era muita responsabilidade tomar conta de tudo. É por isso que fala o que tem a chave de Davi, porque toda a responsabilidade estava sobre aquela pessoa. Então era uma pessoa distinta e responsável. Quando diz que quem fala é o verdadeiro, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Naquelas cidades onde a gente está estudando as cartas, que receberam as cartas, havia muita idolatria. Roma propagava idolatria. O rei, o imperador, eles eram tidos como sendo Deus. Aí quem fala que agora não é nenhum deles, é o verdadeiro Deus. Todas as cartas até agora, a gente lê essa frase: conheço as tuas obras, porque o Senhor Deus conhece todas as obras das igrejas, conhece as obras das pessoas, o nosso pensamento, o nosso proceder, o nosso levantar, o nosso deitar. Antes que a gente abra a boca, o Senhor já sabe o que vamos falar. Por isso que temos que ocupar das coisas dignas, das coisas que servem ao Senhor, procurando não pecar com as nossas atitudes, também com o nosso pensamento, nos resguardando santos, conforme o Senhor é santo e nos recomenda. Uma palavra importante, além de chave, que a chave é uma palavra muito importante aqui, porque a chave é que abre para as oportunidades. Uma porta aberta que ninguém pode fechar. A porta aberta, quando uma pessoa está sem emprego, ela ora e pede que o Senhor abra uma porta de emprego. Outros pedem uma outra porta de oportunidades. Mas a porta aqui, a gente lembra que é a porta da pregação do Evangelho. Aquela igreja que era tão fiel, que era tão correta, que estava seguindo os mandamentos do Senhor, que andavam de acordo com a vontade de Deus. Essa igreja, o Senhor colocou uma porta aberta que ninguém poderia fechar, então ela estava apta, ela estava livre para pregar o Evangelho. Hoje nós temos a porta da graça aberta, nós temos que aproveitar e levar por todo mundo, por todos os meios disponíveis, a palavra do Senhor, porque um dia essa porta vai fechar e nós não teremos mais oportunidade de levar outros a Cristo. E também agora a porta está aberta para aqueles que ainda não ouviram a voz do Senhor no seu coração e se abriram para a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele não tem só a chave, ele é a porta. Então, é por ela que todos devem entrar. Uma porta realmente estreita, mas uma porta que nos abre a salvação. Essa porta de pregação também nos leva à salvação para um mundo que vai vir sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, que é a vida eterna. Então, Jesus é a porta para a vida eterna. E no caso da igreja, ela é tida como quem tinha pouca força, segundo a palavra do Senhor. E ela tinha pouca força porque ela era perseguida. Mas, apesar disso tudo, ela não se intimidou a guardar a palavra do Senhor e a não negar o nome de Jesus. Porque ali naquela igreja tinha judeus convertidos, tinham pessoas do mundo que ouviram a palavra e estavam ali, tinha cristãos autênticos ali dentro, que guardava a palavra e não só guardava no coração, mas obedecia a palavra do Senhor. E também Paulo diz que quando
ele estava fraco, é que ele era forte. Então, tinha pouca força, mas a força do Senhor estava presente. Por isso ela teve condição de guardar a palavra, apesar de tudo, apesar das ameaças, dos terremotos, das perseguições, de tudo que tinha de ruim no lugar. Eles não desanimaram, eles continuaram firmes com o Senhor. E também, apesar de sofrimento, apesar da instabilidade naquele lugar emocional e física, eles não negaram o nome do Senhor. E o Senhor diz que aquele que perseverar, ele será um vencedor. E aquele que negar o Senhor, que tiver vergonha dele, ele também envergonhará dele naquele dia em que haverá o julgamento final. Então, nós temos que propagar o nome santo de Jesus, levar a outras pessoas este nome, porque este nome tem poder, esse nome é a porta, esse nome tem a chave, e nós temos que levar para aqueles que ainda não chegaram a Jesus, ainda não aceitaram a Jesus de coração. Muitos até estão nas igrejas e falam que são convertidos, mas na verdade eles ainda estão no mundo, querendo que a igreja ceda ao mundo e que leve coisas do mundo para dentro, porque eles têm saudades do mundo, como também o povo que saiu do Egito, estava no deserto, tinha saudade das comidas, dos deuses e das coisas que eles deixaram para trás. Ainda hoje, a gente vê isso. Então, o número de convertidos não é tão grande como o número dos que se dizem evangélicos, porque, na verdade, há muita gente que está falando de Jesus de boca para fora, mas o seu coração não está rendido ao Senhor. Esses também precisam se curvar a Jesus e mudar a sua vida através do Espírito Santo, se converter de verdade. No versículo 10, guardaste a palavra da minha perseverança, te guardarei na hora da provação. Então, o Senhor, ele pede que sejamos perseverantes, apesar de tudo. O mundo de hoje também é um mundo que traz muita tentação. O mundo parece ser agradável, cheio de coisas boas e alegres, mas, na verdade, muita coisa que parece lícita, que parece boa, são caminhos de perdição. Então, nós temos que perseverar no caminho reto, apesar dos apelos do mundo. O caminho realmente para a eternidade, ele é estreito, ele é dificultoso, mas o Senhor nos esforça, o Senhor nos dá condição de enfrentar as calamidades da vida, os terremotos espirituais e morais que às vezes vêm sobre nós. É o Senhor que nos torna fortes, embora sejamos fracos. No Senhor nós temos força. Te guardarei na hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Essa provação virá. Isso aí é uma promessa do Senhor que há de acontecer. E essa provação, ela vai vir firme e forte. E aqueles que não estiver com o Senhor vão negar o nome de Jesus, o nome de Cristo, e vão sucumbir, porque não tem a força de Jesus, não tem o Espírito Santo. Então, eles vão cair, porque muitos que acham que estão sobre a rocha, na verdade, estão sobre o terreno arenoso do pecado. Agora, com Jesus, nós passaremos pelas provações, mas seremos mais que vencedores. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Desde que Jesus foi levado aos céus, a volta de Jesus já é anunciada, mas nós não temos que preocupar com esse dia. Temos que nos manter com Deus no caminho do Senhor, porque pode ser que morramos antes que Jesus volte. E o tempo de Deus não é o nosso. O Senhor tem propósito que a gente não conhece, que a gente não sabe. Então o tempo pertence a Ele. Mas nós temos que estar sempre preparados, não fazer como aquelas 5 virgens que não providenciaram o azeite, foram pegas, desprevenidas. Nós temos que estar
sempre prevenidos, porque o Senhor pode vir e também a nossa vida pode ser ceifada a qualquer momento. Então, temos que perseverar para receber a coroa da vida, para nós vivermos com o nosso eterno Deus por todos os séculos e séculos. Ao vencedor faloei coluna do santuário de meu Deus. Gravarei sobre ele o nome de meu Deus e da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, o meu novo nome. Coluna também é uma palavra muito importante aqui, porque as colunas, elas seguravam os templos, seguravam os museus, era praticamente uma obra de arte. E quando havia alguma festividade, os visitantes, eles assinavam o nome dele nas colunas e a cidade de onde eles vinham. Só que essas colunas com os nomes, elas foram derrubadas, porque cada terremoto que acontecia, eram colunas que iam para o chão, com aqueles nomes humanos. Aquelas vidas humanas que passaram por ali, elas não eram lembradas. E essas colunas eram substituídas por outras. Mas a coluna do santuário de Deus é uma coluna eterna. E nós seremos essa coluna do santuário do Senhor Deus. Aqui fala, gravarei sobre ele o nome de meu Deus. Isso não é o nome de qualquer pessoa, não é o nome de um mortal, é o nome de Deus que estará escrito sobre nós. E como também aqueles visitantes escreviam o nome da cidade, o nome da cidade, Nova Jerusalém, também será escrita sobre nós, que é a coluna do santuário de Deus. E o novo nome de Cristo, que nós não conhecemos, sabemos que é maravilhoso, mas nós não sabemos o nome que ele tem na eternidade. E nós vamos saber. E nós também receberemos um novo nome, que nós também não sabemos qual seja, mas será nome de vencedor, porque o Senhor, ele está nos resgatando através da sua palavra, através desse caminho estreito. Se nós persistirmos nele, sem negar o nome de Jesus, sem negar a nossa fé, nós chegaremos até a vida eterna e receberemos a coroa da vida para toda a eternidade. E termina o versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na verdade, é o Espírito de Deus que fala para a igreja através da fala do Senhor Jesus, e João sendo o mensageiro que escreveu. E nós, a igreja do Senhor, que recebe em todas as épocas esses ensinamentos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o resgatador de nossas almas. Que o Senhor continue entre os castiçais, conhecendo as obras de suas igrejas, de seu povo, de sua gente, de seus filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor possa estar conosco todos os dias, até o último dia de nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados. Eu termino aqui essa explanação sobre a igreja que não recebeu a advertência do Senhor, apenas elogios, que sirva de modelo para o nosso século e para todos nós. Amém e amém e amém.